Hoje, a doutora Renata, a doutora Ana Paula, lançam uma campanha importantíssima, não é verdade, doutoras? Lançamento da campanha Filho Não é Visita. Estaremos atentas aqui e passo a palavra, doutora Ana Paula. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiro, é um prazer, é o nosso primeiro evento aqui da Comissão de Família e Sucessões da OAB Tatuapé 101, né? Agradeço a presença dos que estão aqui presentes e também dos que estão em casa nos assistindo. Agradeço ao Dr. Tiago Massicano por esta oportunidade de estar desenvolvendo um trabalho aqui na OAB 101, na área que eu atuo, que é Família e Sucessões. Agradeço a doutora Sandra, sempre com a gente, a doutora Gabriela, a todo mundo aqui da subseção, doutor Leopoldo, a Renata, por ter aceitado o convite, a doutora Silvia pela presença. E quando eu vi essa campanha, né, no ano passado, eu já não usava mais o termo visitas nas minhas petições, né, visitação. E essa mudança já tinha acontecido pela própria lei, trazer o termo convivência, que a convivência deve ser equilibrada, e também quando eu comecei a fazer o doutorado na Argentina, porque eles têm um Código Civil de 2015, em que eles não usam mais essas nomenclaturas. Então, por exemplo, o poder familiar, que a gente fala, eles usam a responsabilidade parental. A guarda, que até então eles usavam custódia, eles usam cuidado personal. E eu fui percebendo, eu falei assim, olha, no Brasil também, né, a gente usa ainda a palavra poder, a gente ainda fala guarda, e o que mais me chocava era ver nas petições o termo visitação. E que a gente vê nas próprias, nas petições e nas decisões judiciais, não é só os advogados que costumavam usar visitação. Então, eu achei uma campanha super inteligente, porque conviver é estar com, não é simplesmente visitar, porque visitar a gente visita o tio, a tia, vai na casa de alguém, então é a convivência mesmo. Mas essas mudanças, a gente tem que traçar um panorama, né, que conforme a nossa sociedade vai mudando, o direito vem para regulamentar essas mudanças. Não é que a mudança começa no Poder Judiciário ou na advocacia, não. A mudança ela começa na sociedade e depois vem o direito e regulamenta todos esses fatos que já aconteceram. Então, a gente vinha numa família que era uma família como, se a gente for olhar anos atrás, era uma família patriarcal, em que o homem ele estava acima, o homem era o chefe da família, era uma família verticalizada, então a mulher e os filhos, eles ficavam numa posição inferior. A família ela servia para quê? Era um núcleo socioeconômico, né? Porque qual era o intuito? Por que não existia o divórcio? Para manter aquele patrimônio também dentro daquela família. Só que as coisas não acontecem como a gente queria, né? Na verdade, a sociedade foi evoluindo, essa família foi mudando a sua configuração. Até tempos atrás, a gente tinha primeiro um relacionamento, para depois ter um casamento, para depois ter um filho. E isso daí precisava de uma relação. Hoje em dia, a gente, para ter um filho, a gente não precisa nem do casamento e nem ter uma relação, porque a gente tem as técnicas de reprodução humana assistida. E conforme essa família foi se tornando mais horizontal, né? Que hoje a gente tem a cultura do diálogo entre a família. Antes, o pai falava e os filhos obedeciam. E quem cuidava dos filhos naquela época? Era a mãe, porque o pai saía para trabalhar. Você percebia que os pais eram distantes dos filhos. Imagina que um pai ia cuidar,
trocar uma fralda, dar uma comida, fazer qualquer coisa. Isso daí era o papel da mulher. Só que a sociedade mudou. E a mulher, ela foi ganhando independência, ela saiu para o mercado de trabalho. Esse homem também passou a ajudar mais no lar. E essa família foi ficando horizontal. Então, ela era uma família vertical, ela ficou mais horizontal. Hoje, ela é baseada no afeto, na cultura do diálogo. Veio o divórcio, então as pessoas passaram a poder não quererem mais estar num relacionamento. E diante de todas essas configurações, foram surgindo novas formas de família, que surgiu na sociedade, não na Constituição, por exemplo, que a nossa própria Constituição já prevê, né, as uniões estáveis e a família monoparental, que é entre um dos pais e seus filhos. Mas aí surgiram mais ainda, na jurisprudência, tem as uniões e os casamentos homoafetivos. A gente já fala de coparentalidade, que são aquelas pessoas que não têm um relacionamento afetivo, mas decidem ter filhos juntas, né? Então, o papel da coparentalidade. A gente tem a família anaparental, que é de por exemplo, duas irmãs que moraram juntas. Entende? Tem a multiparentalidade, que é ter mais de um pai e mais de uma mãe. E com todas essas mudanças, é claro que os relacionamentos entre pais e filhos, depois de uma separação, depois de um divórcio, vai mudando. Se a gente for ver no Código Civil de 16, a guarda era dada para aquele cônjuge que não era culpado. Então, a criança era o quê? A criança era um prêmio. Era como se fosse um objeto, porque você não dava para quem tinha mais condições ou para a mulher, era para o não culpado. Depois foi mais em relação à mulher, até que, em 2008, chegou a nossa lei de guarda compartilhada, né, que já nosso Código Civil previa, mas ninguém usava, até que 2014 veio regra. Só que a gente não está falando aqui de guarda. Porque as pessoas confundem o poder familiar, que independe se os pais estão casados ou separados, ambos têm, a gente só perde poder familiar por decisão judicial. A guarda é inerente ao poder familiar, então é um atributo do poder familiar, que não pode ser confundida, tá? E existe uma terceira coisa, que é o que a gente fala hoje, que é o direito da convivência. Que a gente não usa mais o termo visitação. Porque quanto mais um filho estiver presente na vida de ambos os pais, ou melhor, o contrário, ambos os pais estiverem presentes na vida desse filho, é melhor para o seu desenvolvimento. Ninguém casa para separar, ninguém tem filhos pensando em morar longe. E muitas vezes, numa separação, em um divórcio, essas crianças se sentem culpadas, porque elas não entendem o que está acontecendo. Elas sentem falta daquele genitor que saiu de casa. Elas têm que se adaptar às novas conformações de família, que são o padrasto, o namorado da mãe, a namorada do pai, os filhos, né? A gente tem a família, que eu esqueci de mencionar lá atrás, mas a gente tem a família mosaico, né? Que é as famílias reconstituídas. Como hoje o Instituto da Separação nem é mais aplicável, né? Porque com a emenda constitucional de 2010, a gente não tem mais os lapsos temporais da separação, que eram 2 anos da separação de fato ou 1 ano da separação judicial. Com a emenda de 2010, a gente passou a ter a liberdade de nos casarmos e nos divorciarmos. Então, é tudo muito mais fácil, mais dinâmico. As pessoas ficam juntas porque elas realmente querem. E os filhos, eles precisam de uma proteção, porque o casal conjugal, esse casal, ele acaba com o divórcio. Mas o casal de pais, ele vai continuar para o resto da vida. Né? Os filhos, eles não precisam necessariamente dos pais juntos, mas eles precisam dos pais bem, juntos ou separados. Porque a maioria dos filhos querem os pais juntos? Querem. Isso daí é constatado. Mas também
uma criança se desenvolver em um lar com traições, com desrespeito, com falta de amor, com violência, é muito complicado para essa criança. Então, às vezes, é melhor você ter um relacionamento saudável do que ter um relacionamento só por causa dos filhos. Se a gente for pensar sistemicamente, quando a gente fala também, quando a gente olha também na visão de Bert Hellinger, por exemplo, os filhos são 50% de cada um. O que ele falava sobre a guarda dos filhos? Ele falava que o melhor para exercer a guarda era aquele que não anulasse o outro. Entendeu? Porque aí a criança ia ter a presença dos dois na vida dela. Porque quando você anula um, você acaba fazendo com que aquela criança repita alguns comportamentos. E quanto mais esses dois pais estiverem convivendo com os filhos, a gente também evita atos de alienação parental. Porque aquela criança pode não ter a síndrome de alienação parental, que atos de alienação parental é diferente da síndrome de alienação parental. A nossa lei, ela exemplifica os atos de alienação parental, que é você dificultar uma convivência, é você falar mal do outro genitor, é omitir a informação, começa com uma omissão leve. Aí a criança sente o quê? A criança sente que aquele pai é ausente, que aquela mãe não quer saber dela, entendeu? Porque não perguntou aquele dia. Quando muda de endereço, sem motivo nenhum, decidi mudar para bem longe, para fazer esse afastamento. Por isso que é tão importante, eu acho que uma das coisas que mudou muito na pandemia foi a gente normalizar a convivência virtual. Porque nem sempre é possível estar na mesma cidade, mas não tem várias pessoas que começaram relacionamentos virtuais, e por que não fazer isso com os próprios filhos? Então, acho que a pandemia, ela abriu muito a nossa cabeça em relação a isso, uma nova visão para isso, né? E, assim, o filho, ele não precisa necessariamente, quando a gente fala, né, e eu vou comparar de novo com a Argentina, a nossa lei fala que o período de convivência deve ter um período de tempo equilibrado entre os dois pais, né? Essa divisão é uma divisão matemática? Eu não vejo como uma divisão matemática, eu vejo como uma divisão afetiva, porque mesmo que esse filho tenha uma residência fixa, esse pai ele pode participar, ou essa mãe, né? Porque muitas crianças agora, com todas essas mudanças da sociedade, com home office, que começou na pandemia, passaram a também morar na casa do pai, ele pode conviver com ambos, entendeu? E não tem problema algum. É o mais saudável para ele naquele momento. Aí, quando começou a guarda compartilhada, que é a regra, né, agora, no nosso país, as exceções eram quando um renunciasse à guarda ou quando o outro não tivesse condições. Sempre pensando também no melhor interesse do menor. Eu gosto de usar esse princípio no espanhol, porque fala superior interesse do menor. Porque o melhor para você pode não ser o melhor para mim. Agora, o superior, quando a criança está acima de qualquer coisa, quando a gente está fazendo uma ação de divórcio, separação, de guarda e coloca a criança protegida, que não tem culpa daquela situação que está acontecendo com os pais, a gente está colocando ela acima. Então, o superior interesse do menor. Tá? E aí, quando veio a guarda compartilhada, todo mundo falava, 15 dias em cada casa. E a gente tinha que falar, não, isso daí é a guarda alternada. Mas ficava em dúvida pelo dispositivo legal, né? Que a gente tinha, que não era muito definido. E aí vou entrar de novo no direito argentino. O que eles fizeram em 2015? Eles definiram no Código Civil deles. Então, eles colocam a regra como a guarda compartilhada indistinta, que é quando a criança tem uma residência fixa e um amplo convívio com outro genitor, tá? E como exceção eles colocaram a guarda unilateral
e a guarda compartilhada na modalidade alternada. E por que eles fizeram isso? Pelas crianças que moram em outra cidade. Então, eles consideram alternada, por exemplo, passar os 2 meses de férias com um, depois 4 meses com o outro, para poder... Eles consideram isso como alternado. Então, lá não ficou dúvida. Aqui a gente ainda... algumas pessoas... são favoráveis à dupla residência, outras não, mas desde que tenha um amplo convívio. E outra coisa que eu aprendi é fazer um plano de parentalidade, que é o importante para a gente ter esse convívio, que é o que a gente busca ideal para os filhos. O que tem num plano de parentalidade? Está lá no Código Civil deles. Eles passam por um mediador, porque lá é normal fazer mediação, ninguém entra com processo sem fazer uma mediação antes, para definir tudo. Como que vai ser a criança do 0 aos 2 anos, dos 2 aos 4, dos 4 aos 6? E se os pais entrarem em conflito, vão ser obrigados a passar por uma sessão de mediação? E se não concordarem com a escola? Então, eles já prevêem tudo através desse plano de parentalidade. E isso está definido lá no Código Civil deles. E é uma coisa que a gente tem que trazer para cá. Porque se a gente não faz de uma forma detalhada, o que acontece? Acabam tendo problemas futuros. Quando chegou a guarda compartilhada, eu vi muita gente fazendo assim, convivência livre. Aí o que acontecia? Alguém começava a namorar. Aí o outro ia lá e atrapalhava, entendeu? Não dá, porque assim, no primeiro problema, pode usar essa criança como um objeto para atingir o outro. Essa criança não, ela tem que ter a vida dela, tem que ser o interesse dela, superior ao dos pais. E quanto mais a gente define, a gente evita. Tem que ser flexível? Tem, às vezes tem que trocar o dia, o final de semana, o período de férias. Mas, quando há litígio, é só seguir aquilo que ficou bem definido para que a criança tenha aqueles pais presentes na vida dela. Então, a gente, como advogado familiarista, e eu até fiz uma postagem sobre isso essa semana, a gente tem que entender do direito? Tem. A gente tem que estar atualizado na jurisprudência e na doutrina? Temos, porque a gente tem um direito super jurisprudencial. Só que a gente também tem que entender dos conflitos humanos. A gente também tem que entender de outras formas de resolver esse conflito. Porque, às vezes, é muito fácil a gente fazer uma petição e dar para o juiz resolver. O juiz é um terceiro que está lá, que nem sempre ele consegue se aprofundar, ou, às vezes, passa por um estudo e esse estudo demora demais, e aí a situação daquela família... E eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho também fora da caixa. Eu sei que a Renata também é adepta das práticas colaborativas, né? E quando você consegue... O que são as práticas colaborativas, por exemplo? São 2 advogados formados, têm essa formação de práticas colaborativas, e eles negociam... não litigante, eles não podem litigar. Eles fazem um contrato que eles não vão litigar. E eles usam profissionais de outras áreas para chegar num acordo ideal. Então, usa o profissional da área financeira, assim como usa também o profissional da área da psicologia, né, ou coach, que eles falam, para que esse acordo saia de um jeito que beneficie as duas partes. Por quê? Numa prática colaborativa ou numa mediação, é o ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. Abre um pouquinho a mão e todo mundo sai ganhando. E, no processo judicial, alguém vai perder a ação. Eu faço processo litigioso? Sim, faço sim. Mas eu acho que não custa a gente dar essas opções pensando sempre naquela família. Que o advogado, ele tem um grande poder. Se a gente assiste aquele filme Histórias de um Casamento, a gente vê o quanto o advogado pode influenciar num conflito familiar. Então, por isso que essa campanha assim, me tocou demais, porque foi uma forma da gente pensar nos filhos também e na mulher. Porque
apesar da gente ter a guarda compartilhada, o que acaba acontecendo? A mulher, ela ainda fica sobrecarregada, porque ela saiu para o mercado de trabalho, ela ainda que cuida dos filhos na maior parte do tempo, então ela acumulou milhões de funções. E quando chega um cliente para mim, olha, mas como eu vou fazer no final de semana sem meu filho? Eu falo, você vai se curtir, você vai se arrumar, você vai sair, você vai ver suas amigas, você vai ler um livro, você vai cuidar de você. Porque nós, mulheres, também precisamos disso, né? Então, a gente vê, a campanha Filho Não É Visita, mas eu já vi em redes sociais, pai não é visita e mãe não é babá, um negócio desse. Aí eu falei assim, não, realmente, mas o principal é o filho, mas que ajuda nós, mães divorciadas, ajuda também. Então, você tem que olhar todo este contexto, você sabe o que tem na lei, né? Você já sabe quais são as regras, mas você tem que se aprofundar mais pensando como vai ser a vida dessas crianças, que não tem mais os pais juntos, mas a família não acabou. Uma família mononuclear somente passou a ser binuclear. Ela continua existindo. E temos que deixar da forma mais saudável possível. Mas é muito lindo na teoria. E na prática? Na prática, a mudança tem que começar pela gente, pelos operadores do direito. Porque a gente tem uma mentalidade, eu vejo muita diferença disso, do brasileiro, por exemplo, o argentino, que é as pessoas que eu tenho mais convívio. A gente tem uma mentalidade super litigiosa. A gente aqui entra com processo judicial. Em outros países, não entram com uma mediação antes, fazem uma mediação, não deu acordo, partem para o processo judicial. Só que essa mudança, e por que é tão importante a gente começar a mudar a palavra, a nomenclatura, né? De visitação para convivência, para que essas pessoas tenham consciência que eles não são mero visitantes. Ele não ajuda, ele tem a obrigação. Amar é faculdade, cuidar é dever. Então, tem a obrigação de estar lá com o filho. Entende? E essa mudança tem que começar pela gente. Por isso que eu apoiei essa campanha, doutora Renata, doutora Silvia, porque é uma campanha que tem que conscientizar primeiro a gente, para depois que a gente conseguir passar para os nossos clientes. E quem atua em direito de família tem que ajudar, tem que mudar essa nomenclatura. Certificado para presidente da Comissão de Direito de Família também, né, que nos ajudou muito, nos ensinou muito também sobre o tema, doutora Ana Paula. E agora vai ter sorteio, né, Ana? Vamos fazer o sorteio e depois eu encerro. Gente, eu não fiz papelzinho do sorteio. Então, vai ser pelo dia do aniversário, tá? Eu vou perguntar para alguém e vai ser pelo dia do aniversário. Eu vou sortear meu livro. O Divorciei Agora não é um livro jurídico, mas ele tem alguns aspectos jurídicos e não tem a palavra visitas, viu? E é de 2019. Fala de 1 a 31, algum número. 22. 22. Alguém faz aniversário dia 22? É sério? Então, tem 3 livros. Dá para vocês 3.